vamos debater a goleada sofrida, os impactos no Campeonato Brasileiro, os números que jogam contra. A Copa do Brasil vem logo ali, na próxima quarta-feira. E Lamáquia viu tudo de perto. Ele estava no Nubank Park e viu a fragilidade do time e alguns jogadores que não conseguem mais performar com a nossa camisa. Então, comenta aqui qual seria a solução. Se você comprasse o Vasco, qual seria a sua primeira providência no comando do Vasco? Bom, o time segue na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos ganhos. E eu fiz aqui um levantamento pós-derrota, e foi uma derrota doída, porque o primeiro tempo o time performou bem. Primeiro tempo, mais uma vez, o time criou oportunidade e mais uma vez desperdiçou. Por isso, hoje, o Vasco tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Só perde para o Vitória, que tem 23 gols marcados. O Vasco marcou 24, junto com a Chape, com a dupla Grenal. Isso explica muito porque nós estamos afundados dentro da zona de rebaixamento, com o segundo pior saldo de gols, menos 14. E isso faz a diferença. Na hora do desempate, depois do número de vitórias, esses critérios fazem a diferença. E o Vasco não está performando. O Vasco está afundado dentro da zona de rebaixamento. Rolou um debate pós-jogo, né? Antes do jogo um pouquinho, mas pós-jogo principalmente, da galera que defende que o Vasco não pode jogar 3 competições. Ontem, na coletiva, o técnico Pedro Emanuel falou do descanso. O Vasco teve um dia a menos em relação ao Palmeiras, que jogou na quarta, o Vasco jogou na quinta. Entendo as ponderações do treinador do Vasco, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Quando ele diz que um dia a menos faz a diferença, e faz. Agora, Pedro Emanuel, você sabe tanto quanto eu que o jogador de futebol jogar 2 vezes por semana não é nenhum absurdo. Óbvio que cada jogador vai reagir de uma forma, sem dúvida nenhuma. Mas você não pode dizer que um time de futebol será impactado por jogar 2 vezes por semana. Afinal de contas, o próprio Campeonato Brasileiro reserva domingo e quarta. Como é que faz? A diferença é que, nesse momento, o meio de semana está reservado para as Copas. E se fosse a questão do descanso, pós-Copa do Mundo, o Vasco voltaria voando. E não voltou. Quer um exemplo? Peguei um corte aqui dos últimos 5 jogos. E aí, o meu corte vai até o Vitória, o 12º colocado na tabela de classificação com 29 pontos ganhos. Remo é o time que está logo acima do Vasco. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mirassol, que tem 24 pontos ganhos, 2 a mais que o Vasco. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Trazendo para você a performance de quem está próximo ao Vasco no recorte dos últimos 5 jogos. O Inter, que tem um jogo a mais em relação ao Vasco, basta ter um jogo para fazer com a Chape. 25 pontos ganhos, ou seja, 3 a mais que o Vasco, 1 derrota e 4 empates. Ou seja, fez 4 pontos. Enquanto Remo e Mirassol somaram 5. O Grêmio, que está na 15ª com 25 pontos ganhos, tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Somou 4 pontos nos últimos 15 disputados. O Santos, 26 pontos ganhos, 1 vitória. Em cima de quem? Não preciso nem dizer. 2 empates e 2 derrotas, 5 pontos. São Paulo, 2 empates e 3 derrotas, 2 pontos. Por enquanto, desses aqui foi o que pior performou. Vitória, 12º lugar com 29 pontos, 1 vitória e 4 derrotas. O Vasco, 22 pontos ganhos, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, o Vasco não teve performance melhor do que nenhum dos seus concorrentes nos últimos 5 jogos. Isso é um recorte preocupante. O Vasco tem a 3ª pior defesa da competição. Perde para a Chape e para o Remo. Não performa. Como é que a gente pode acreditar que o Vasco vai dar um salto na tabela?
Pega o Cruzeiro na próxima rodada. Depois o Fluminense, 2 jogos no Rio de Janeiro. Na sequência o Grêmio. São os 3 próximos jogos de Campeonato Brasileiro do Vasco. Entre eles, Copa do Brasil e depois a Sul-Americana. Como é que faz? A pergunta que fica é: como performar para sair da zona de rebaixamento e por que performa na Copa, principalmente na Sul-Americana, como poder de reação, jogando na casa do adversário, e ontem faz aquele fiasco? São perguntas que não têm respostas objetivas. Não que eu queira descobrir a fórmula, né? Ter a solução para os problemas, mas esse time precisa encontrar soluções. Ele não pode performar tão mal, se entregar tão mal, em 9 minutos tomar 3 gols no segundo tempo. Ainda bem que o novo investidor, você já viu a foto dele aí, está vendo de novo, o Marcos Lamáquia estava no estádio, viu a derrota de perto, vestiu a camisa do Vasco, deu uma declaração rápida ainda no campo de jogo, dizendo que o problema é que a justiça ainda não liberou para que ele possa fazer o investimento necessário para fazer uma transformação no Vasco. Mas, enfim, ele viu de perto que alguns jogadores não conseguem mais entregar nada. Nada. Vou perguntar para você, torcedor. Se você tiver uma resposta convincente, escreve aqui no comentário. Tietê, Nuno Moreira, David, os que jogaram, quais desses aqui ainda podem performar no Vasco? Rinestrosa. Quais desses podem performar? Citei 4 que entraram em campo. Poderia citar outros que estão no elenco e que não performam. Robert Renan está suspenso, não joga contra o Cruzeiro. Lucas Freitas será o substituto e não o Saldívia. Achei até que ele pudesse botar o Saldívia, mas ontem na coletiva o próprio Pedro Emanuel disse que quem vai para o jogo é o Lucas Freitas. Só que antes, quarta-feira, São Januário, dificilmente o Vasco vai conseguir jogar no Maracanã, faltam 2 dias. Vasco pega o Vitória. Vitória que vem nesse retrospecto muito ruim, né, nos últimos 5 jogos de Campeonato Brasileiro. Mas agora é outra competição, virá fechadinho ao Rio de Janeiro para levar a decisão para o Barradão. Aí eu vou pedir que o time tenha inteligência. Aí é difícil, né? Aí é difícil. O Colídio não começou como titular, segundo o Pedro Emanuel, não estava 100%. O Sousa não se ambientou ao gramado sintético. A galera está começando a pegar no pé do Sousa desnecessariamente. É muito bom jogador, muito bom jogador. Só que no meio da bagunça ainda não conseguiu se organizar. Mas ele fez uma boa partida. Caiu com o time depois. E para você, torcedor? O que fazer nessa reta final? Lamáquia viu de perto. Estava na Nubank Park e viu tudo o que aconteceu. As providências precisam ser tomadas. Só que ele está com as mãos atadas. Porque a justiça travou, pedindo várias explicações. E aí, você acredita? Amigo torcedor vascaíno, BAP, presidente do Flamengo, indo à loucura com toda a situação envolvendo Marcos Lamáquia, Leila Pereira e Vasco da Gama. Inclusive, Mauro César Pereira falou sobre o que aconteceu ontem no gramado do Allianz Parque. Eu vou trazer tudo isso para você, trazer também detalhes, né, sobre esse momento importante que aconteceu na tarde de domingo, mais um passo nitidamente sendo dado para a conclusão da venda do Vasco para a família Lamáquia. Tem também semana decisiva para o Vasco, depois de amanhã tem Vitória, no final de semana tem Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa vencer esses 2 jogos, tá? São 2 finais em menos de 7 dias e vamos falar também sobre isso. Enfim, amigo torcedor vascaíno, você terá pela frente um Acorda Vascão bastante movimentado nesta sua manhã de segunda-feira. Então, quero já começar esse nosso Acorda Vascão com essa imagem. Talvez não é a melhor imagem para você começar essa sua semana, né? Imagem da atual tabela de classificação do Brasileirão. Terminou de vez a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a 5ª, né, rodada aí, amigo torcedor cruzmaltino, do segundo turno de Brasileirão. E agora, o Vasco da Gama está aí, ó,
na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue, né, após o término dessa 24ª rodada, exatamente na mesma posição que iniciou a rodada, na vice-lanterna com 22 pontos conquistados. Os adversários diretos hoje do Vasco, né, dentro do Brasileirão, são Remo, Mirassol, Internacional, Grêmio e Santos. Esses são os adversários hoje diretos do Vasco da Gama e podemos aí, com boa vontade, incluir o São Paulo. São esses aí. Remo, Mirassol, Inter, Grêmio, Santos e São Paulo, os 6 adversários diretos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Dentre essas equipes, tá? Apenas a Chapecoense venceu. Apenas a Chape, lanterna do Brasileirão, venceu entre essas 6 equipes. O Vitória foi derrotado para o Bahia dentro do Barradão, em casa. O Fluminense ganhou o Remo, ou seja, o Remo foi derrotado, 18º colocado. O Mirassol, 17º colocado, empatou com o Santos, confronto direto, melhor resultado possível para o Vasco da Gama nessa rodada. O Grêmio foi derrotado para o Bragantino em São Paulo e o Inter empatou com o Atlético Mineiro em casa no Beira-Rio. Então, gente, no final de tudo, tá todo mundo no mesmo bolo. Todas as equipes desempenham um futebol horrível dentre as que eu citei para vocês. E dá para o Vasco da Gama sair dessa situação tranquilamente. Essa é a grande realidade. O Vasco ainda tem pela frente mais 15 partidas e precisa vencer 8. Ou seja, o Vasco precisa ter agora um aproveitamento superior a 50% nos próximos 15 jogos para conseguir sair dessa zona do rebaixamento e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro em 2027. Próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro, dentro de São Januário. É um jogo dificílimo para o Cruz Maltino. É um jogo que é vida ou morte para o Vasco da Gama. A partida acontecerá no sábado, às 9h20 da noite, dentro do nosso Caldeirão. E olha, é uma série de jogos cruciais, tá? Que o nosso Cruz Maltino terá. Amigo, o Vasco terá pela frente agora o Cruzeiro, em São Januário, nesse próximo sábado. Depois de enfrentar o Cruzeiro, o Vasco terá Fluminense no Maracanã. Depois Grêmio, um confronto direto dentro da Arena. Coritiba, dentro de São Januário. Botafogo, dentro do Nilton. E Corinthians, dentro de São Januário. São esses os próximos 6 jogos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama terá, amigo torcedor Cruz Maltino, dentre os próximos, melhor dizendo, 8 jogos. 4 confrontos em casa. E são jogos essenciais para o Vasco conseguir sair dessa situação muito complicada. Inclusive, até o final do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda terá pela frente o Grêmio, o Coritiba, o São Paulo, o Remo, o Inter, o Vitória. Ou seja, confrontos diretos. E cabe ao Vasco da Gama vencer. Essa é a grande realidade. Vencer. Diante de Grêmio, Coritiba, São Paulo, Remo, Inter e Vitória, apenas Grêmio e São Paulo serão como visitantes. O resto, tudo dentro do Caldeirão de São Januário. Ou seja, Coxa em São Januário, Remo em São Januário, Vitória em São Januário, Internacional em São Januário. Se o Vasco precisa vencer 8 jogos, desses 8, os 4 tem que ser contra essas equipes. Não é difícil, momento delicado, mas é sair dessa situação. E a semana será decisiva para isso. Quarta, depois de amanhã, é o Vitória, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, e sábado dentro do Caldeirão de São Januário, 2 jogos seguidos aí no Rio de Janeiro, para o Vasco espantar de vez essa crise e conseguir se recolocar numa normalidade dentro do Campeonato Brasileiro. E vou falar, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? O Vasco da Gama conseguindo uma vitória no próximo final de semana contra o Cruzeiro, a probabilidade de sair da zona do rebaixamento é gigantesca. Porque o Vasco tem o Cruzeiro dentro de São Januário, em São Januário, amigo, é obrigação, no Rio é obrigação vencer, então o Vasco pega o Cruzeiro com 22, o Remo tem o Coxa, o Mirassol tem o Palmeiras, o Inter tem o Bahia na Arena Fonte Nova. Então olha aí, os adversários do Vasco têm jogos bem difíceis. Fora! É a hora do Vasco sair de vez dessa zona do rebaixamento. Então, semana decisiva para que isso aconteça e o Vascaíno possa ter um final de semana mais leve, com uma vitória contra o Vitória quarta-feira, depois de amanhã, uma vitória contra o Cruzeiro no final de semana, saindo de vez dessa zona do rebaixamento e chegando na semana que vem conseguindo a classificação contra o mesmo Vitória dentro do Barradão e longe do Z4. Chegando a uma semifinal de Copa do Brasil novamente. Vambora, cara. Começar essa semana aí com o pé direito. Assim como já foi ontem. Não o jogo,
mas o que aconteceu antes da partida. Os Marcos Lamáquia, Leila Pereira, Admar Lopes e também ele, o presidente, tá, da empresa que vai comprar o Vasco da Gama, Mário Junqueira, aparece aí nas imagens a vocês. Eles 4 posaram para uma foto no gramado do Allianz Parque antes do início da partida, tá? Essa foto rodou, é claro, a internet e com toda certeza chegou, né, às mãos do presidente BAP do Flamengo. E eu falei com vocês ontem, inclusive, se eu não me engano, no Boa Noite Gigante, volto a repetir aqui agora. Queria ser uma mosquinha, cara. Uma mosquinha para saber qual foi o pensamento, o que o BAP falou, o que o BAP conversou com os seus amigos sobre essa imagem. Porque com toda certeza, amigo, o BAP está se mordendo. Mordendo, cara. Ainda mais porque ontem o Palmeiras venceu, ficou a 6 pontos do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro e com toda certeza o BAP, tá? Deve ter achado que o Vasco entregou a partida. Até porque o discurso estava muito pronto. Se o Vasco perdesse o jogo, o Vasco entregou o jogo para o Palmeiras permanecer na liderança e prejudicar o Flamengo. Se o Vasco vencesse a partida, era o Palmeiras entregando porque o Vasco não pode cair, já que será entregue a Leila Pereira futuramente. Um enredo, amigo, já estava todo traçado para as críticas acontecerem, o BAP ter algo aonde se apoiar. Então, com toda certeza, o BAP foi a loucura com o que aconteceu. Uma ida ao gramado, né, de Marcos Lamáquia ao lado aí da Leila Pereira com a camisa do Vasco da Gama, inclusive, em suas mãos. Dois posaram juntos, trocaram as camisas, tá? Marcos Lamáquia, Admar Lopes entregou a camisa aí do Vasco da Gama para Leila Pereira. Então, amigo torcedor cruzmaltino, tá nítido, né, cara? Que a amizade tá aí, que o relacionamento tá aí. A Leila Pereira, que é a madrasta de Marcos Lamáquia, ou seja, há uma relação bem legal entre os dois e agora essa relação também está dentro do âmbito cruzmaltino, vivendo-se uma expectativa grande que o quanto antes a Leila Pereira possa desembarcar, né, amigo torcedor cruzmaltino, dentro do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E esse rapaz que aparece aí a imagem a vocês do lado esquerdo, bem no cantinho, um baixinho, né? Temos o Marcos Lamáquia mais à direita, Leila Pereira logo em seguida, logo após, aí temos o Admar Lopes e ao lado esquerdo temos o Mário Junqueira. Provavelmente você, torcedor vascaíno, ainda não o tinha visto. O Mário Junqueira, para você que não sabe, esse baixinho aí, que talvez passe despercebido, mas é alguém muito importante. Ele é sócio do Marcos Lamáquia e é inclusive o presidente da Almirante Sociedade Anônima. Para você que não sabe, a Almirante Sociedade Anônima é a empresa que fez o último empréstimo ao Vasco no valor de 40 milhões de reais. Foi a empresa criada por Marcos Lamáquia para comprar a SAF do Vasco, né? Marcos Lamáquia é a pessoa física, o CPF, ele criou o CNPJ Almirante Sociedade Anônima para que esse CNPJ venha a ser utilizado para a compra do Vasco da Gama. E o Mário Junqueira foi colocado então como sócio do Marcos na operação e o presidente da Almirante Sociedade Anônima, tá? Quem é aí, amigo torcedor cruzmaltino, Mário Junqueira? O Mário Junqueira tem uma carreira brilhante. Ele é advogado inscrito na OAB desde 1985, ou seja, né, tem mais de 40 anos de OAB, mais de 40 anos de carreira como advogado. Ele se formou na PUC aqui do Rio de Janeiro em 1984. Ele, além disso, cursou Direito na New York University, em Direito, inclusive, Econômico Internacional entre os anos de 87 e 88. Integrou o primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, exercendo a vice-presidência do primeiro Conselho da primeira Câmara e especialista em Direito Tributário. É fluente em inglês, tem aí, né, um diploma gigantesco, tá, amigo torcedor cruzmaltino, e é um nome gigante, gigante mesmo, muito respeitado no meio, e é ele, então, presidente da empresa que vai ser a responsável pela compra do Vasco da Gama em breve, amigo torcedor cruzmaltino, em breve, falta pouco para isso acontecer. E é por isso que todos ficam loucos. BAP fica louco. Mauro César Pereira fica louco. E eu trago as palavras dele. O Mauro César, falando sobre o Vasco ontem, em pleno domingo. O Mauro César fez um vídeo de mais de 4 minutos falando do Vasco da Gama. Se liga só, amigo, e vamos rir um pouco, porque é surreal. O Vasco toma de 4-1 e os caras ainda estão desesperados com o que está acontecendo. Olha aí. Pessoal, eu não estou surpreso, mas ainda assim me dou o direito de ficar espantado com a quantidade de vascaínos, inclusive da mídia. Aí já não sei se é mídia, se é repórter, se é jornalista, se é só influencer, né? Mas enfim, pessoas ditas da imprensa, vascaínos assumidos,
que num momento que o Vasco cada vez mais se afunda na zona do rebaixamento, correndo sério risco da 5ª ida para a 2ª divisão, podendo jogar pela 6ª vez uma Série B de Campeonato Brasileiro, porque teve um ano que ele não conseguiu subir, ficou 2 anos por lá. As pessoas estão comemorando por conta de uma foto em que o filho do Lamarck aparece com a presidente do Palmeiras e mais o pessoal do Vasco antes do jogo, em que o Vasco foi surrado pelo Palmeiras na 7ª derrota em 10 jogos contra o campeão paulista. Com uma vitória, aquela com o Renato Gaúcho, o turno do campeonato, 2 empates nesse período. Nesse recorte da história, o Vasco é mega freguês do Palmeiras. São 3 pontos quase que garantidos e, mais uma vez, jogando melhor no primeiro tempo, o Vasco no segundo, em poucos minutos, foi abraçado, esfarelado pelo Palmeiras, que tem um time muito melhor, e passou o rodo, mesmo fazendo mal no primeiro tempo. Poucos minutos, 10 aproximadamente, na etapa final, bastaram para o Vasco ser esmagado pelo Palmeiras. E depois disso tudo, você vê reações de celebração, de comemoração, por conta de uma foto. As pessoas ainda acreditam piamente que o simples fato de alguém com muito dinheiro comprar um clube vai torná-lo muito poderoso. Mesmo tendo uma dívida colossal, mesmo tendo um rolo de uma SAF que não deu certo, que já ficou aí circulando na justiça, mesmo existindo um obstáculo, pelo menos, né, em tese, se a ANRESF, que é a agência reguladora aí do fair play financeiro, realmente funcionar, né, ela pode impedir essa aquisição até que a presidente do Palmeiras não seja mais mandatária do Clube Paulista. E as pessoas da imprensa, vascaínos, comemorando uma foto como se aquilo representasse uma virada na vida do Vasco. É um nível de alienação, gente, que realmente me espanta. Me espanta. Eu não sei se é para conseguir audiência dos sofridos torcedores do Vasco da Gama, não sei se é uma tentativa de vender ilusão para essas pessoas, mas, gente, aí tem coisas do tipo como se os rivais estivessem com medo. Cara, eu me lembro muito bem quando cantavam... Até isso cantaram, gente. E a 777 já tinha vários problemas em clubes na Europa que eram de sua propriedade. Eu fico com pena. Realmente fico com pena. Do torcedor. Desses caras que ficam vendendo ilusão, deixa pra lá. O fato, meus amigos, é que a compra da SAF, se concretizada, o que não teria nenhuma polêmica se Leila Pereira não fosse mais presidente do Palmeiras. Não haveria o tão comentado conflito de interesses que está aí na mídia o tempo todo. Ou seja, pode ser depois que ela sair da presidência do Palmeiras, em 2028, ela tem uma data até o final do ano que vem, ou pode até ela sair antes. É muito provável que o Vasco consiga navegar em mares mais tranquilos. Mas daí até formar uma equipe poderosa, gente, vai uma distância bem razoável. Lembrando que o Palmeiras tem esse time forte, não é por conta das empresas da família Lamarck. Ela já contribuiu muito com patrocínio forte e tudo mais, ajudando em compra de jogadores, mas o Palmeiras, ele renasce como um clube poderoso e rico por 2 razões. O estádio, acordo fechado nos tempos do presidente Beluso, e depois a grande reformulação, ajudando com sua própria grana, o presidente Paulo Nobre. Depois veio o Maurício Gagliotti, que deu uma sequência na gestão, o clube foi profissionalizado pelo Paulo Nobre e a Leila seguiu também corretamente, fazendo tudo como manda o figurino. Por isso o Palmeiras é bem gerido, fatura muito, tem muita torcida, está no maior mercado do Brasil. O Palmeiras não vive de mecenato. O Palmeiras é um clube forte, saudável e vai continuar com ou sem o apoio da sua atual mandatária. O Vasco, para chegar lá, vai ter que ter uma longa caminhada. Então, não vendo a ilusão para o torcedor. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Mauro César Pereira. Vamos rir, cara, porque os caras estão desesperados. E quando Mauro César, BAP, pessoas como essa ficam desesperadas, eu tenho ainda mais a convicção de que o Vasco está indo ao caminho certo em vender o Vasco para essa rapaziada, para a família Lamarck. Tenho ainda mais a certeza, porque quando vendeu para 777, não tinha ninguém reclamando. Então, amigo, é a grande realidade. O Vasco está no caminho certo. Fala, meu amigo. A situação é desesperadora. Acho que não tem outra palavra para utilizar nesse momento que não seja desespero. Quem não está desesperado, quem não está muito preocupado, não está entendendo a gravidade da situação, o buraco que o Vasco está enfiado no Campeonato Brasileiro. Hoje, mais uma derrota e mais uma derrota vergonhosa, né? Afinal de contas, para a instituição, para a Cruz de Malta, para a camisa do Vasco, você perder de 4 é sempre uma vergonha, né? Não importa a força do adversário, foi o líder do campeonato, o Palmeiras, que tem uma equipe muito forte, que nos últimos anos, né, no futebol brasileiro vem conquistando a maioria dos títulos, mas de toda forma você levar 4 é uma vergonha, né? E o Vasco segue afundado na zona do rebaixamento. O lado positivo da coisa, se tem como, né, enfim, tirar alguma coisa de positiva, mas enfim, o lado positivo é que a rodada poderia ter sido pior. A rodada ainda foi boa, porque os times ali da parte de baixo também, até o momento, né, não conseguiram vencer. Então a coisa continua embolada ali na parte de baixo. Mas se o Vasco não acordar para o campeonato, daqui a pouco não vai ter mais como conseguir reverter. No Campeonato Brasileiro o Vasco está muito frágil, e o Pedro Emanuel,
que todo mundo acho que concorda que deu uma melhorada no time do Vasco, que o time do Vasco se comporta um pouco melhor desde a chegada dele, mas ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, né? Pedro Emanuel ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Tem que vencer. O Vasco tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, senão será rebaixado. A matemática, enfim, é simples, né? Se não ganhar, vai ser rebaixado. Tá ali em 19º, tá afundado, precisa vencer. O Vasco segue aí nas Copas, né? Na quarta-feira tem Copa do Brasil. Na semana passada a gente conseguiu se classificar contra o Olímpia pela Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro o Vasco não consegue vencer e segue afundado ali na 19ª colocação. Bom, hoje eu acho que foi até um pouco parecido com o jogo contra o Santos, né? Tirando assim a vergonha de você perder em casa de 3-0 pro Santos, que tá ali na parte de baixo também, né? Tá na mesma briga que você. Hoje o Vasco perde para um time que tá na parte de cima e fora de casa. Mas assim, o Vasco estava dentro do jogo ainda durante o primeiro tempo, fez um primeiro tempo digno, né, contra o Palmeiras. O Vasco fez um primeiro tempo digno, soube se comportar de uma forma digna, dando até uma esperança de quem sabe, dá para sair com um pontinho aqui hoje no Allianz Parque, no Bank Park, perdão, ou então quem sabe acha um gol ali, fecha a casinha e sai com uma vitória. Mas, meu amigo, no segundo tempo, um apagão, né, um apagão. Acho que quem, começou o segundo tempo, quem, desceu para pegar um iFood, quem desceu ali para pegar pediu uma cerveja, foi embaixo pegar, quando voltou já estava 3-0, né? Porque o Vasco levou 3 gols ali num espaço de tempo muito curto. E aí já era, né? Aí já era. Acho que a partir do momento que o Vasco leva o primeiro gol, assim, o psicológico já vai abaixo, né? Foi assim contra o Santos também. O Vasco leva o gol contra o Santos e o psicológico acaba, o time não tem força mais para reverter. E o que eu não consigo entender, porque contra o Olímpia, né, na Copa Sul-Americana, o Vasco também leva um gol, mas aí tem força para reverter. Nesses jogos do Campeonato Brasileiro, talvez a pressão ali da parte de baixo faz com que o clube, os jogadores não tenham força, né? Depois de levar o primeiro, vai água abaixo, né? E aí, enfim, o Vasco acaba depois levando o quarto gol também. Acho que o quarto gol defensável, o Léo Jardim poderia ter feito melhor na jogada, estava mal posicionado. Léo Jardim que não está numa fase legal, né? Eu acho que hoje ele tem responsabilidade nos gols tomados pelo Vasco. No jogo passado contra o Santos ele foi talvez o principal responsável pela derrota do Vasco. Enfim, e nisso, meus amigos, a gente vai acumulando mais uma derrota no campeonato e se complicando demais na tabela. Uma coisa positiva para falar também, Colídio, né? Marcou um gol, tudo bem, já não valia de mais nada ali, já nos acréscimos do segundo tempo, né? A partida já estava definida, mas o Colídio mostrou ali, de certa forma, enfim, um bom posicionamento e um faro ali de gol que consegue empurrar a bola para a rede de cabeça, diminui ali a vergonha, né? Que senão seria 4-0. Diminui para 4-1, mas é claro, não adianta muita coisa. Mas, enfim, que seja o primeiro de muitos gols aí do Colídio com a camisa do Vasco. Agora, meu amigo, eu sinceramente não sei nem o que dizer aqui para vocês, tá? Em relação à sequência do campeonato. O Vasco tem uma sequência ainda difícil pela frente, né? No Campeonato Brasileiro, pega Cruzeiro, pega Fluminense. Uma sequência muito difícil. E vai ter que começar a tirar pontos daí, porque cada vez mais a coisa vai afundando. E, enfim... a culpa, né, do que está acontecendo hoje, do Vasco em 19º, do Vasco com um aproveitamento tão ruim, foi dessa montagem de elenco pífia, né? Dá pra gente colocar a responsabilidade no departamento de futebol do Vasco. Até o próprio Pedrinho deu uma entrevista recentemente dizendo: o responsável sou eu. A baixa pontuação do Vasco no campeonato, a responsabilidade é minha. Enfim, eu acho que é por aí. Acho que o Pedrinho tá aí tentando vender a SAF, de certa forma, administrativamente. Talvez tá conseguindo, né, tentando dar um rumo para a instituição, mas na montagem de futebol erraram muito, né? Erraram muito. Tanto Pedrinho, como Felipe, como Admar, erraram muito. E a gente fala sobre isso aqui desde o começo do ano, né? Erraram muito na montagem e agora a gente está pagando o preço. Até o momento o Vasco não tem um atacante camisa 9. Desde o início da temporada precisando, liberaram o Verratti lá atrás e até agora não conseguiu contratar um substituto que faça gols. Hoje mais uma vez fez falta, né? Talvez se o Vasco abre o placar ali, faz 1-0 no momento que estava um pouquinho melhor na partida, a coisa seria diferente. Mas enfim, é um elenco muito desequilibrado, um elenco mal montado e agora vai ter que corrigir aí as pressas, né? Hoje é que dia? Hoje é dia 22 de agosto? 22 ou 23? 23 de agosto hoje. Faltam aí
18 dias para o fim da janela de transferências. Em 18 dias vai ter que corrigir. Já contratou aí o Colídio e o Sousa. O Colídio hoje fez um golzinho. O Sousa ainda um pouco claudicante, né? Ainda não se firmou, mas é claro, acabaram de chegar. Mas, meu amigo, tem 18 dias aí. O ideal é até antes. Tem que, o mais rápido possível, contratar, reforçar esse time. Né? Trazer aí 3 peças aí para chegar a ser titular e mudar o panorama da equipe. E jogador grande, jogador que vai chegar e vai chamar responsabilidade. Falar, ó, vim aqui para evitar o rebaixamento. Vim aqui para resolver esse problema. Como foi em 2023, quando o Vasco estava quase caindo. O Vasco traz o Ramon Dias, por exemplo, que já chega batendo na mesa, não vai barrar, né? O Vasco traz o Verratti, que já chega fazendo gol, né? Com 5 minutos em campo faz gol. Traz o Payet, que foi muito útil ali naquela reta final também. Enfim, jogadores grandes que foram decisivos para o Vasco escapar da zona do rebaixamento. E assim, não adianta achar Pedrinho, Admar, Felipe, não adianta achar que vai trazer um atacante que está no futebol da Sérvia, que vai chegar e vai resolver o problema. Um equatoriano que está jogando no Sparta Praga, ele não vai resolver o problema. O Vasco precisa de jogador pronto, jogador que chegue para chamar a responsabilidade. Jogador com esse perfil, com perfil de liderança, para chegar e mudar a postura do time. Se não, meu amigo, se não acertar nesse finzinho de janela, vai ser rebaixado. É isso, está cada vez mais complicado. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.